Abacuque, capítulo 3, versículo 16. Vai para Mateus e volte 4 livros. Você vai achar o livro de Abacuque. Na medida que você for achando, vai glorificando o nome de Jesus, amém? Abacuque 3, versículo 16. Você que não achar, está no telão, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quantos acharam? Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando todas as safras de olivas, e as lavouras não produzam seu mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os de cervo, faz-me caminhar por lugares altos. Sente com sua Bíblia aberta. Hoje pela manhã, nosso irmão Tiago, o evangelista Tiago, pregou uma mensagem muito sucinta acerca de enfrentarmos crises de forma perseverante, de forma corajosa, de forma que nos proporcione em si força, não somente a nós mesmos, mas para o povo. E essa força, em primeiro lugar, vem de Deus. É certo a gente compreender que viver em crise já tem sido um incômodo para a humanidade, não é verdade? Ficar em casa já não tem sido o obstante, já não tem sido o bastante para lhe dar conforto. Viver em crise realmente mexe com muitas circunstâncias em nossas vidas. A crise, ela altera status social. A crise iguala os homens. A crise, ela mexe com os nossos ânimos e distancia relacionamentos. Ela distancia relacionamentos. Na crise nós estamos mais propensos a desanimarmos e a ficarmos incrédulos do que estarmos perseverantes e confiando no Senhor, do que estarmos perseverantes e fiéis a Deus. A crise, em muitas circunstâncias, ela nos desanima, ela nos coloca para baixo, ela nos deixa no opróbrio. Mas diante das nossas crises, diante da nossa vida, diante do que o mundo passa, diante do que você passa em sua casa, em seu secreto, nós devemos crer no Senhor, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos salva, o Deus que está a todos os momentos olhando para nós, e o Deus que tem uma resposta certa para a sua vida. Abacuque, este profeta, pouco mencionado na Bíblia, ele não somente crê no Senhor, ele não somente se alegra, ele não somente crê no Senhor que ele poderia mudar a circunstância, mas ele se alegra no meio da circunstância, ele se alegra no meio da dificuldade. E hoje eu quero pregar sobre o tema: encontre a alegria em Deus em meio às circunstâncias. Encontre a alegria em Deus em meio às circunstâncias. O livro de profeta Abacuque foi escrito há 2.600 anos atrás, mas o livro de profeta Abacuque é muito contemporâneo para o que vivemos nos dias atuais. Abacuque, ele profetizou no período pré-cativeiro do reino de Judá, o reino do sul. A Bíblia vai dizer que por conta do pecado do reino do sul, o reino de Judá, Deus mandaria agora neste momento o exército babilônico ou caldeu para escravizar o povo de Jerusalém. A Bíblia vai mencionar também que 4 anos antes, Deus enviara o povo assírio para destruir Israel, cuja capital é Samaria. Só que a Bíblia vai dizer que agora se levanta um novo império, na pessoa do pastor, misericórdia, na pessoa do imperador Nabucodonosor, um imperador terrível. Ele tinha tomado todo Israel e tinha levado Israel em cativo. Lembra de Neemias? Lembra de Esdras? Eles já tinham ido. E eles chegam agora em Jerusalém, cercam Jerusalém,
Porque umas táticas de guerra que Nabucodonosor fazia era cercar a cidade, impedindo que mantimentos chegassem naquela cidade, impedindo que as pessoas vivessem com as necessidades comuns de vida. O profeta Jeremias, que é contemporâneo de Abacuque, vai dizer que as pessoas que viviam em Jerusalém naquele tempo preferiam morrer à espada do que morrer de fome, porque naquele tempo a escassez de fome era tão grande que as pessoas comiam carne humana para não morrer de fome. O profeta Abacuque, ele vivia em um momento de crise muito mais além do que nós estamos vivendo, e ele teve motivo para se alegrar. E essa noite eu vou dizer o motivo que ele teve para se alegrar, porque eu quero que você se alegre no meio das circunstâncias, no meio da sua dificuldade. A única coisa que Deus nos pede diante da nossa circunstância, foi o que o Tiago pregou hoje pela manhã, é descansar, é esperar no Senhor. Espere no Senhor, descanse. Deus é tão bom que até nos momentos da crise, meu pastor Rian, Ele não deixa nem a gente fazer nada. Só que qual era o pecado dessas duas nações para que Deus trouxesse um juízo desta forma para Judá e para Israel? A Bíblia vai dizer que o pecado desse povo estava em sua teologia, estava em sua forma de entender a Deus. E qual era a forma, Guilherme, que esse povo entendia a Deus? Esse povo entendia a Deus da seguinte forma: independente da forma que eu vivo, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, meu estilo de vida, independente se eu venho a um culto ou não, independente se eu sou fiel a Deus ou não, independente se eu peco ou não, Deus sempre estará aqui para poder me proteger, sempre estará aqui para poder me socorrer. De uma certa forma, esse povo trouxe ao seu coração um orgulho. O seu coração se calcificou e eles não puderam mais aprender sobre arrependimento. Eles barganharam contra o Senhor. E Deus nunca prometeu a seu povo livrá-los da mão do inimigo enquanto seu povo está em pecado. Porque quando a pessoa está em pecado, ela não está em relacionamento com Deus, ela está em relacionamento consigo mesma. E o que nos distancia de Deus, de um relacionamento com Deus, é os nossos pecados que não nos arrependemos. Deus, Ele não se responsabiliza com as nossas loucuras. Você está cometendo loucura pela vida aí, sabendo que é errado? Deus não se responsabiliza não, viu, meu lindão? Não vem achando que Deus vai tirar da sua vida a consequência. Pelo contrário, você vai passar pela consequência para você poder aprender que pecar diante do Senhor é algo ruim, mas viver na glória dele é algo muito excelente. Então, o profeta, ele traz uma mensagem de juízo por Deus através de uma visão. E Deus entra em juízo contra Judá e Israel. Mas eu quero entender aqui que o juízo de Deus aqui não é um juízo para condenar, não é um juízo para exterminar, mas um juízo para disciplinar. É um sofrimento que traz disciplina. Nem todo sofrimento que chega nas nossas vidas vem para nos destruir, mas vem para nos ensinar. O profeta Paulo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7,10 vai dizer o seguinte: coloca para mim, por favor, Tiago. A tristeza segundo a Deus não produz remorso. 2 Coríntios 7,10. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. O sofrimento para Deus é um instrumento pedagógico para ensinar o povo de Deus o caminho certo a ser andado. Você, como pai de família, quando seu filho erra, o que você proporciona a ele? Uma mão na cabeça? Ou a vara da correção? Deus, como excelente pai, Ele não nos isenta a vara da correção. E uma das formas de Deus corrigir é levando a pessoa ao deserto, é levando a pessoa a refletir. E por que nos levar ao deserto, Guilherme? Você já imaginou isso? Que o cristão fala: estou no deserto, Deus está me levando no deserto. Um rabino muito inteligente disse que o deserto é o lugar mais silencioso bastante para você ouvir a voz de Deus. Porque no deserto o que importa é ouvir a voz de Deus e a estratégia para sair de lá. É no deserto que Deus faz de nós pessoas capacitadas para Ele usar.
É no deserto que Deus mostra que a providência não importa e o que importa é o provedor. É neste tempo de crise que o profeta Abacuque é levantado. Pouco se fala sobre o profeta Abacuque, e na Bíblia o nome dele é mencionado somente 2 vezes em seu próprio livro. Mas ele foi um profeta de suma importância diante do seu tempo. O significado do profeta Abacuque, do seu nome, significa aquele que abraça. Diante de uma crise, o profeta Abacuque, ele estava abraçando a nação, estava abraçando a causa, estava demonstrando que Deus não tinha trazido ao povo algo de ruim, mas estava trazendo um abraço, um consolo. Por mais que esse consolo viesse através de sofrimento, mas viria para podê-los fazer crescer. Há uma curiosidade sobre o profeta Abacuque, e que eu gosto bastante, meus pastores. Que o profeta Abacuque, diferente de todos os outros profetas, e esse é um aspecto que diferencia ele, enquanto os outros profetas traziam uma mensagem de Deus para o povo, Abacuque trazia uma mensagem do povo para Deus. Ele era o intercessor. Ei, igreja, olha para mim. Honre o ministério de intercessão dessa igreja, porque as portas do avivamento só vêm quando as pessoas que intercedem se colocarem de joelho para orar. Está vendo esse pastor Rian que está aqui de pé? Ele está de pé pela graça de Deus, mas está de pé pelas intercessoras que intercedem por ela, pelo pastor Messias, por todos que estão na frente, que não desanimam diante da circunstância, mas abraça aqueles que fazem a obra de Deus. E aí, crente, você é um intercessor diante das crises, ou você é um murmurador? Você é aquele que abraça, ou você é aquele que empurra? Deus chama a sua igreja essa noite. No meio das crises, é momento de abraçar o irmão, é o momento de interceder, é o momento de pedir avivamento ao Senhor. É nos momentos de crise que Deus aviva a sua igreja. Então eu não quero ver hoje ninguém aqui cabisbaixo, abatido. Eu quero ver todo mundo aqui avivado pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque Ele faz morada em você, você é templo do Espírito Santo de Deus. Então negue essa palavra que diz que você vive em um momento triste. Negue essa palavra que você não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é uma mentira, isso é uma estratégia do diabo para poder desanimar. A presença de Deus já se faz real neste lugar e se encontra em meu e seu coração. Enquanto a igreja não compreender que ela é templo do Espírito Santo, ela não vai avançar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu não sei você, meu irmão. Só que esse profeta, ele tinha um problema. Todo intercessor tem um problema. Eu vou dizer o problema do intercessor aqui agora. O problema do intercessor é querer diagnosticar o comportamento de Deus, diagnosticar a forma de Deus agir. E observem comigo no capítulo 1, não precisa abrir sua Bíblia. A Bíblia vai dizer que o profeta Abacuque, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, ele ora ao Senhor, expressando os pecados de Judá e pedindo a Judá um avivamento. Do versículo 5 ao 11, o profeta Abacuque, ele recebe do Senhor uma resposta. O Senhor traz a resposta para Abacuque, dizendo que a forma de avivar aquele povo era trazendo aquele povo, em primeira instância, um sofrimento, uma crise, uma circunstância, através do cativeiro babilônico. Do versículo 12 ao 17, Abacuque questiona a Deus a sua forma de agir. E aqui eu entro no primeiro ponto da mensagem. Você já percebeu que quando o homem não consegue compreender o agir de Deus, ele questiona a Deus? Por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por que eu estou passando por tal sofrimento? Você já percebeu que naqueles momentos de oração, que está difícil para você, você ora para Deus te livrar, Deus manda mais sofrimento ainda para você, só que lá no final você compreende que foi necessário você passar por aquilo para você estar firme hoje? E você percebe que o sofrimento foi grande, mas o que Deus proporcionou para você foi muito maior.
Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus prefere que nós passamos por um deserto na presença dEle, do que um deserto sem a presença dEle. Exemplo, Guilherme, um deserto sem a presença de Deus, 40 anos vagando, sendo que a viagem era de 40 dias. Deus lhe coloca em dificuldades, não para você desanimar. Deus manda Covid-19 não para a igreja recuar, mas para a igreja avançar. Porque é nas crises que vem um avivamento. Eu nunca vi um avivamento na Bíblia que não veio sucinto de crise. Atos dos Apóstolos, perseguição ferrenha. Mas quanto mais perseguiam os cristãos, mais os cristãos cresciam em número e qualidade. Uma pregação, meu irmão, era só 5 mil convertidos. Não era 1 ou 2 como se vê hoje, não. Era só 5 mil convertidos. A outra 3 mil. O povo repartia tudo que tinha. Eu tenho 10, vou repartir, fico com 5, você fica com 5, gente. E assim a gente vive. E assim foi se dado um avivamento. Só que muitas vezes a forma de agir é incompreensível para nós. Mas quem diz que nós devemos compreender o agir de Deus? Nós devemos crer e entender pela fé que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso papel não é querer compreender a Deus. A mente humana é limitada demais para compreender o infinito. A nossa mente é finita, nunca compreenderá o infinito. Mas na medida que nós cremos, nós vemos a promessa de Deus se cumprindo em nossas vidas. O cristão ele foi chamado para crer, o cristão foi chamado para poder caminhar. Só que outra pergunta, e essa era uma característica do profeta Abacuque, ele era um profeta que perguntava e obtinha respostas do Senhor. O profeta Abacuque, ele tem outro dilema em sua vida. E o dilema em sua vida era: por que as nações ímpias prosperam, enquanto a nação de Deus vive em opróbrio, enquanto a nação de Deus sofre? Você já percebeu isso, meu irmão? Nós somos cristãos, nós passamos por cada vale, por cada dificuldade, por cada deserto, enquanto o ímpio ele passa por grandes momentos de felicidade. Nas crises parece que a circunstância só pega os cristãos, né? Enquanto os ímpios estão felizes, estão de cabeças erguidas. E eu não quero falar de postura social, eu quero falar de postura espiritual. Porque em postura social é de dever meu e seu estudar para poder conseguir alguma coisa. É por isso que os ímpios prosperam e os cristãos não. Mas de postura espiritual, é Deus que nos coloca no sofrimento para poder nos provar. E muitas perguntas a gente faz, né? A gente olha o irmão crescendo do nosso lado, você ralando dia e noite, você trabalhando nesse momento de crise e não obtendo as coisas. O ímpio não trabalhando e obtendo as coisas. Aí você olha assim e fala: meu Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu estou negando alguma coisa. Mas não, meu irmão. Nós não devemos invejar a vida do ímpio. Por quê? Porque o sofrimento do cristão, ele é temporário. Se Deus te coloca no deserto um dia, tenha certeza que um dia você vai sair de lá. O sofrimento na vida do cristão é temporário, mas o sofrimento na vida do ímpio é para sempre. O cristão ele pode sofrer o que for aqui nessa terra, mas ele sofre na certeza que lá em cima não haverá dor, não haverá aflição, não haverá nada que o impedirá de viver uma vida com Cristo. Agora o ímpio ele vive uma vida feliz aqui na terra, tendo todos os seus bens, possuindo todas as riquezas, mas chegará lá no dia da glória e não encontrará o Senhor, e viverá em grande sofrimento. E o salmista Davi, ele vai expressar isso no Salmo 73, versículo 16. E eu quero que você traga essa noite isso ao seu coração. O salmista Davi, ele vai dizer o seguinte: quando eu tentei entender tudo isso,
achei difícil para mim. Quando tentei entender tudo isso, achei difícil para mim. 17. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. 18. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados pelo pavor. O ímpio, um dia ele vai escorregar, mas o cristão, ele nunca sairá do santuário de Deus. Não se entristeça porque você olha a circunstância e não vê algo sendo gerado na sua vida. Possa ser que não esteja sendo gerado aqui nessa terra, mas lá em cima está sendo gerado. Então nós não devemos nos preocupar com essas situações. Mas o profeta tinha esse dilema, e Deus vai responder o profeta no capítulo 2 de Abacuque, no versículo 4. O Senhor vai dizer o seguinte a Abacuque, acompanhe por favor na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 4. O Senhor vai dizer o seguinte: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Não importa as circunstâncias, não importa as crises, não importa se eu tenho bonança na minha vida ou não, o cristão ele deve romper pela fé. Ele deve acreditar no seu Senhor. Ele tem o seu Senhor como cabeça, e ele não deve se preocupar com nada. Mas, Guilherme, o que é viver pela fé? Viver pela fé é crer que em tempos difíceis, tempos melhores virão. Viver pela fé é crer que nas dificuldades o Senhor estará comigo. Viver pela fé é crer que a justiça de Deus é muito melhor que a minha. Viver pela fé é concentrar-se na grandeza de Deus e não na fraqueza humana. Viver pela fé é ser fiel a Deus independente das circunstâncias. Viver pela fé é ser fiel a Deus independente das circunstâncias. Só que o livro do profeta Abacuque, ele vai dizer algo muito interessante sobre fé. Coloca para mim por favor, Iti. Abacuque 2:3. Observe, Abacuque 2:3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Viver pela fé, olhe para mim. Viver pela fé é ter a certeza que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na minha e na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E tudo que Deus promete, Ele cumpre na minha e na sua vida. E por isso nós não devemos olhar para a circunstância, e sim aguardar o tempo designado para aquilo que Deus proporcionou para as nossas vidas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E quando chegar o tempo determinado da promessa de Deus em sua vida, não vai ter circunstância nenhuma que vai impedir. Jumenta vai falar, mar vai se abrir, maná vai cair do céu, sol vai parar, mas a promessa que Ele fez para mim e para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. A promessa de Deus vai se cumprir. Deus não tarda, Deus não falha. Se alegre. Essa circunstância mostra a fidelidade de Deus e mostra o quão fiel que você deve estar diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus não tira Abacuque da circunstância a qual ele estava vivendo, mas foi preciso ele viver. Ele foi levado cativo à Babilônia, sim. Deus não o tirou da circunstância, mas no meio da circunstância, além de crer, ele se alegrou. Ele se regozijou no Senhor, independente da forma que ele estava vivendo, ele se alegrou no Senhor. Está faltando comida? Eu me alegro no Senhor. Tem comida demais? Eu me alegro no Senhor. Os exércitos cercam o meu redor? Eu me alegro no Senhor. Estou livre? Eu me alegro no Senhor. E eu começo a pregar agora. O
que se fazer para se alegrar no Senhor em meio às circunstâncias? Primeira lição: para se alegrar nas crises, você deve buscar a Deus e temer a sua grandeza. Abacuque 3,16. Abacuque 3,16. Acompanhe comigo. Olha o que a Bíblia vai dizer: assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Nos momentos de crise nós devemos buscar ao Senhor, mas não é buscar ao Senhor de qualquer forma, é buscar ao Senhor de forma inédita. É buscar ao Senhor até você ser impactado totalmente pelo Senhor, até seus joelhos tremerem, até seus lábios estremecerem, até você sentir realmente a presença de Deus. E deixa eu dizer algo para você: não teve um homem na terra que ao ver a glória de Deus se colocou de pé e se manteve firme. A Bíblia vai dizer que Daniel desmaiou quando viu a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo ficou cego e caiu sobre si. A Bíblia vai dizer que João, quando viu a glória de Deus, caiu sobre os seus pés. Então, nos momentos das crises, meus irmãos, nós devemos buscar ao Senhor até desfalecer a nossa alma. É chegado o tempo de buscar a Deus em tempo e fora de tempo. A desculpa agora não é falta de tempo, a desculpa agora é falta de compromisso, porque Deus está dentro de sua casa, Ele quer ser adorado também. Deus não está presente somente dentro de um culto, mas Ele está presente dentro do seu quarto, e Ele quer intimidade, Ele quer perseverança, Ele quer nesse momento das crises se revelar em oculto e escondido para você. Só que você precisa se entregar a Deus de tal forma, de tal coração, que sua vida possa ser impactada de tal forma que suas pernas se estremeçam, que você não consiga mais falar, que você não consiga expressar a gratidão por Deus. E esse foi o primeiro passo que o profeta Abacuque fez. Ele buscou até estremecer os seus joelhos, ele buscou até as palavras não conseguirem sair mais de sua boca. Ele buscou a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. A segunda lição que o profeta nos traz para nos alegrarmos no momento de crise é que nas crises você deve entender que os recursos não determinam sua existência. Os recursos não determinam sua existência. Observem comigo, Abacuque 3,17. Já estou encerrando. Abacuque 3,17. Eu acho que esse texto é um dos mais lindos da Bíblia, não é verdade? Aquele texto que quando você está passando pelo vale, Deus vem e mostra para você que por mais que tudo esteja difícil, é motivo de se alegrar. Só que olha o que o profeta fala, a gente não analisa de forma completa. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi nos estábulos, 18. Ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olhe para cá. A agropecuária era o principal recurso do povo judeu. E naquele momento, por conta do cativeiro babilônico, o povo judeu já não tinha mais o figo para poder comer. O povo judeu não tinha a uva para poder fazer o vinho. O povo judeu já não tinha mais a azeitona para fazer o óleo. O povo judeu já não tinha a lã da ovelha para fazer suas vestes. O povo judeu já não tinha carne para poder saciar a sua fome. Só que o profeta Abacuque, ele olha para a vida que ele estava vivendo e entende que, faltando tudo na minha vida, eu não devo me entristecer, nem me alegrar pelo que eu tenho. Eu somente devo me alegrar pelo Deus da minha salvação. O
profeta Abacuque, ele nos expressa que as nossas existências não são garantidas pelo que eu tenho, mas pelo Deus que eu sirvo. Enquanto o seu celeiro estiver vazio, o celeiro de Deus estará cheio. Deus não é a providência, Deus é o provedor. E enquanto sua providência acaba, o provedor estará intacto para poder te ajudar. Ele é o Deus que proporciona a nós a verdadeira existência. Não é seu status, não é o que você tem na conta bancária, não é o que você tem dentro de casa que designa a sua existência. O que te dá fôlego de vida todos os dias pela manhã é a graça de Jesus Cristo por mim e pela sua vida. Só que eu vejo muitas pessoas vivendo pelos seus recursos. Se eu não tenho hoje, eu sou o cara mais infeliz do mundo. Não é verdade? Quantas vezes a gente acorda, não tem um pão para a gente comer, a gente acorda chutando o pau da barraca. Meu Deus, não tem um pão aqui para eu comer com a mortandela defumada e uma manteiguinha. Não tem um chimango da Degustário para eu comer um cuscuz aqui, rapaz. Aleluia. Quantas vezes nós olhamos para os nossos recursos e ao invés de nos alegrarmos no Senhor, nós murmuramos ao Senhor. Só que nos momentos de crise, nos momentos de falta de tudo, nós devemos alegrar no Senhor, porque a nossa existência, a nossa alegria não se dá pelos nossos recursos, mas se dá pela alegria da nossa salvação. Sabe o que o profeta Abacuque quer dizer aqui? Que a minha salvação é muito maior que os recursos que eu tenho. E se hoje eu não estiver aqui, no dia da glória, no dia da salvação, eu vou ter. Sabe o que o profeta Abacuque diz aqui? Que circunstâncias passam nas nossas vidas. Nós vivemos de fases, pastor. E Deus proporciona fases em nossas vidas para que a gente possa crescer. Mas a única coisa que não vai passar na nossa vida, e se você não der uma glória, é o sacrifício que Jesus fez em uma cruz, que proporcionou para a minha vida e para a sua vida a salvação eterna. Pode se passar todas as coisas, eu posso me enfrentar qualquer circunstância, pode me faltar todos os recursos, mas nada me separará do amor de Cristo. Nada me separará do amor de Cristo. A minha alegria não está na prosperidade, a minha alegria não está no sofrimento, a minha alegria está no Senhor. E às vezes a gente olha assim e percebe que a gente olha para a vida do irmão e pensa que o irmão está passando por uma fase fácil, né? Só porque está bonitinho na igreja. Mas na vida a gente passa por grandes lamúrias. E são momentos que chegam de repente. Esse é um momento muito difícil. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim, para a Rebeca, minha namorada que está aqui. Porque a gente perdeu uma grande amiga nossa, que juntamente morreu com o seu filho. E doeu muito em mim, porque o pai, o esposo da moça que morreu, é um grande amigo meu. E nada mais doloroso do que você olhar um amigo seu sofrendo. Agora não é sofrendo pouco não, gente, é sofrendo muito. É sofrendo muito. E a gente olha para a vida e a gente consegue perceber a brevidade da vida. 7h30 da noite eu estava conversando com meu amigo. 7h30 ele parou de me responder. 7h40 a esposa dele morreu, juntamente com seu filho, grávida de 8 meses. Só que Deus me deu essa palavra diante daquilo que ele estava vivendo. Porque por mais que ele estivesse passando por uma circunstância difícil, ele estava alegre no Senhor. Ele está alegre no Senhor. Lógico que a gente vive um momento do luto. Mas aquele meu amigo olhou para mim e falou assim: ô Guilherme, eu entendo a soberania de Deus. Eu entendo que todo sofrimento que vem na minha vida é para a glória dele. Eu entendo que eu não vivo pelos meus recursos ou pelo que eu tenho. Eu vivo para a honra e glória dele. Comece a ser mais grato, meu irmão. Comece a se alegrar naquilo que você já tem. Comece a alegrar no dia que Deus te deu. Comece a se alegrar nas pequenas coisas. Para de ser um crente murmurão.
Para de ser um crente que só olha para a circunstância. Seja um cristão que olha para a falta de recursos e se alegra no Senhor. Seja um cristão que, diante dos recursos que Deus proporciona, você não seja um cristão infiel e saia da igreja. Seja um cristão que nos recursos proporcionados você seja mais fiel a Deus. Porque tudo aquilo que você tem na sua mão um dia pode ir embora, e vai embora através da sua morte. Mas a única coisa que não vai embora na minha e na sua vida é a salvação. É a presença de Deus, a intimidade com Deus. Se a intimidade com Deus aqui é boa, lá em cima vai ser melhor ainda. E não tem como você viver em intimidade com Deus lá em cima se você não vive com intimidade com Deus aqui embaixo. Aqui é uma preparação para aquilo que iremos viver nos dias do juízo final. Tá sofrendo? Tô, Guilherme. Tá difícil? Tá. Não é fácil suportar? Não é. Mas eu vou tentar me alegrar. E eu vou me alegrar no Senhor. Porque além de tudo isso que eu estou passando, Ele é o Deus da minha salvação. Eu devo exaltar o nome dEle. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. E a terceira lição que o profeta quer nos trazer, e já encerrando, é que o cristão, ele foi feito para viver acima da circunstância. O cristão, ele foi feito para viver dentro da circunstância, mas acima dela, não abaixo dela. A circunstância não pode te abater. E eu vou te dizer por quê. Abacuque 3,19, olha o que a Bíblia vai dizer. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os de cervo ou de corça. Faz-me caminhar por caminhos altos. Posso ouvir isso de você essa noite? Me faz caminhar por caminhos altos. Me faz caminhar por caminhos altos. Tá difícil? Tá. Mas Deus me faz caminhar por caminhos altos. O que era uma corça? Corça era um animal que vivia acima, nos cumes das montanhas. Quando você vive e entende que Deus é a sua alegria, Deus te tira do vale e te coloca no cume. Não mudando a circunstância, mas mudando a sua perspectiva de ver as coisas. Aleluias. Deus não muda a circunstância em nossas vidas em algumas ocasiões, mas Ele muda o nosso intelecto, Ele muda a nossa fé. Se antes pensávamos dentro de um vale, agora nós pensamos no alto de uma montanha como corças, sabendo que quanto mais alto estivermos, mais perto da presença de Deus estaremos. E olha que interessante, Deus nos permite passar pelo vale. Olha, Deus nos permite passarmos pelos vales, para que lá no vale nós possamos ter asas como os de águia e voar acima das nuvens, e voar acima das circunstâncias, e voar acima do que o problema diz, e voar acima da minha impossibilidade de ter as coisas, porque Deus é minha alegria, Deus é minha salvação. Rony, Elane, por gentileza. Deus, meu irmão, é um Deus que não está nem aí para a sua circunstância. Olha para cá, fica atento. Deus é um Deus que não está nem aí para mim e para a sua circunstância. Deus é um Deus que está observando agora, neste momento de crise a qual estamos vivendo, a minha e a sua fé. Como está a sua fé, meu irmão? Como é que está a sua alegria? Você tem se alegrado no Senhor diante das suas crises? Você tem exaltado ao Senhor diante das suas crises? É chegado o momento da igreja se arrepender. É chegado o momento da igreja aprender que Deus é a nossa única maneira e a nossa única forma de viver, e que em Deus nós temos a alegria eterna. E observe, para finalizar, o que a Bíblia diz? Eu todavia me... Só um momento dos instrumentos, por favor. Eu todavia me... A Bíblia não fala, eu todavia serei feliz no Senhor. Eu todavia me alegrarei.
Porque a Bíblia não fala, eu todavia encontrei a felicidade no Senhor. Porque felicidade é algo momentâneo. Felicidade, você está feliz aqui hoje, mas se vir um momento difícil na sua vida, você vai ficar triste. Mas a alegria é um atributo que Deus proporciona ao cristão, de em qualquer circunstância que ele passar, ele está feliz, ele está sorridente, ele está positivo, ele está confiante naquilo que Deus fará pela vida dele. O que a Bíblia vai dizer? A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa força. Ministério de louvor, se coloque de pé.